Lembra que eu falei para vocês que eu ia apresentar um planner para professores na versão 2024 by Elaine Cândida, que eu havia preparado para os professores da escola onde eu trabalho? Então, hoje é o dia que eu vou compartilhar com vocês esse material gratuitamente, inclusive para download com os arquivos editáveis que você vai poder baixar e editar para o seu uso pessoal da forma como você quiser. E olha, eu vou falar para vocês, ficou muito bonito e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Oi gente, eu sou Elaine Cândida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês esse planner que ficou simplesmente maravilhoso. Olha só, aqui está ele, o planner do professor. É claro que aqui eu fiz, um tampãozinho aqui para cobrir o nome da escola, que eu não vou divulgar, Mas vocês vão ver a capa na íntegra quando você baixar o arquivo, tá bom? Eu vou deixar disponível para vocês no Drive, para vocês baixarem gratuitamente. E, é claro, eu já vou deixar aqui para vocês duas observações. Vocês precisam fazer a leitura do arquivo chamado orientador, que eu vou deixar para vocês. Esse arquivo orientador, ele é o arquivo que vai conter os nomes das fontes, que são os tipos de letras que eu utilizei aqui dentro desse planner. Porque se você não tiver esses formatos de letras no seu computador, você não vai conseguir manter a formatação original dos arquivos. Como eles foram feitos em Word, eu não sou nenhuma editora profissional, Eu sou bem amadora, diga-se de passagem. Eu faço tudo em Word mesmo. Então, para liberar os editáveis para você, tem que ser no Word, tá? Eu não tenho outra linguagem de computador para mandar para você. E aí, o que acontece? Você tem que ter as mesmas letras no seu computador instaladas. E aí, se você não tiver, você vai perder a formatação. Porque quando você não tem, geralmente o computador joga tudo para Courier, para Arial, alguma coisa assim, e aí vai perder essas letras bonitas que eu coloquei. Então é importante você baixar. Olha no arquivo orientador, instala no seu computador as mesmas fontes que eu vou colocar lá para você quais são, e aí você vai poder manter essa belezura na íntegra do jeito que eu coloquei aqui, tá bom? Segunda orientação que eu vou deixar para você e você não pode esquecer, você não pode vender esses arquivos. Esses arquivos têm direitos autorais, esses arquivos são da minha autoria, foram feitos exclusivamente para os professores da escola onde eu trabalho, tá? É claro que os que eu vou disponibilizar para você não estão com o timbre. Aqui dentro tem alguns que tem timbre da escola, mas eu coloquei um post-it em cima, claro que eu não vou mostrar para vocês. Mas você não pode vender. Eu estou disponibilizando para você porque são meus arquivos. Eu fiz o planner para esses professores como um presente da escola para os professores. Então, eles vão fazer o uso pessoal deles, do planner. E vocês também podem, eu estou disponibilizando gratuitamente para vocês também, mas é para você fazer uso pessoal, não é para você sair vendendo por aí, tá bom? Não pode vender. E eu fiz em duas versões a capa. Essa daqui é a capa da menina. Olha que coisa linda, gente, que coisa delicada. Essa capa, na verdade, essa arte aqui prontinha desse jeito no Pinterest. Eu não mexi em nada, só peguei gratuitamente essa figura que tá lá, E essa daqui, ó, é a versão do menino. Olha aqui que coisa linda também, Também coloquei aqui pra você dar uma olhada, olha que coisa fofa. Aqui é o nome do meu irmão. Aqui eu fiz uma capa fictícia, ele é professor também, mas ele não é professor nessa escola não, tá? E aqui eu deixei o espaço em branco aqui, para colocar à mão o nome da escola. Aí você faz como você quiser.
Mas lá no arquivo que você vai receber, você vai ver aqui assim, ó. Sua escola aqui. Tá? E aí você vai digitar o nome da sua escola aqui. Eu vou virar a câmera agora para mostrar por dentro como que ficou. Tá bom? Então fique aí comigo e acompanhe o nosso tour pelo nosso planner. Aqui eu fiz uma encadernação comum, mais para apresentar para vocês mesmo. Mas se fosse para mim, eu faria o seguinte. Faria a impressão da capa em uma folha de gramatura 180, que é uma folha de papel mais encorpado. E aí, mandaria plastificar. Depois de plastificar, é que eu faria a encadernação. Por quê? Eu falei para vocês que o meu planner, ele é bem mais espesso, bem mais grosso, né? Porque eu uso muitas páginas para planejamento. Então, ele fica bem mais grosso. Aí, para manusear, ao longo do ano inteiro, todos os dias está fazendo uso desse material, ele vai acabar se danificando mais rápido. Então, quando o caderno é mais fino, como esse aqui, ele não se danifica tão rápido. Mas no caso de um grosso como o meu, ele tende a estragar com muita facilidade. Então, eu prefiro reforçar a capa com a plastificação. Bem, nesse caso aqui foi uma encadernação simples, plástica de acetato. E aí eu fiz as duas capas para mostrar para vocês, a capa feminina e a capa na versão masculina. Aqui embaixo eu fiz uma pequena mudança só para você ver que existem outras possibilidades. Mas você coloca como quiser. Aqui é o nome da escola, porque eu não quis revelar para vocês, tá? Então, esse mistério profundo. Aqui tem uma frase motivacional que eu acho linda. Bons professores são a razão pela qual pessoas comuns fazem coisas extraordinárias. Aqui vem uma página para identificação, com espaço para dados pessoais, o mais básico possível, para dados profissionais e também para dados de plataforma login e senha. Calendário letivo. Aqui um espaço para horários de aula. Aquele quadro, né, onde nós podemos colocar os horários por exemplo, de 7h30 às 8h30, né, e colocar aqui as disciplinas que serão trabalhadas e tal. Temos também a visão anual, onde nós temos todos os meses para fazer uma síntese, né, do que nós teremos, os principais eventos ao longo do ano. Temos aqui as datas comemorativas, olha que lindo. Temos também um calendário inclusivo com as datas do ensino especial. Temos também o calendário dos meses coloridos. Então, conforme as cores das campanhas que são trabalhadas em cada mês, né, o professor pode ir se programando com seus alunos e também dentro dos eventos que podem ser realizados na escola, né, que já estão sendo previstos. Aqui uma folha de anotações gerais, para aproveitar esse espaço que sobrou, e aí vem informações gerais da escola. Aqui nós temos um resumo, na verdade, do calendário letivo. Então, para ficar mais fácil para o professor se situalizar, né, aqui é onde tem um timbre da escola, por isso eu coloquei esse post-it, tá? Temos aqui, então, um resumo de quando serão feitas as avaliações, quantos dias letivos tem em cada bimestre, quando começa e termina cada bimestre, né? Quando será a formatura do 5º ano. Então, nós temos aqui algo que pode ajudar bastante na organização geral de cada série. Temos aqui também
um embasamento legal sobre a frequência escolar dos alunos. Maior embasamento está na Lei 9.394, do ano de 1996. Nós temos também a Lei 13.803, do ano de 2019. E temos lá no nosso município a questão da busca ativa. Então, também foi colocada uma observação sobre a busca ativa aqui. Aí eu não sei no seu município como que é essa questão da busca ativa, você pode botar um embasamento também sobre ela aqui, né? Para você poder adequar a realidade do que você vive por aí. Temos aqui a rotina escolar, aqui tem um símbolo também da escola, por isso foi tampado. Bom, a rotina escolar, isso daqui é do interior da escola, tá, gente? Isso aqui agora é conforme a sua escola, então é necessário que você adeque ou retire, né? Horário de entrada e saída, como que são os horários de limpeza do pátio, horários de lanche, os recreios, né? Como eles acontecem na sua escola, enfim, tudo isso para os professores se situarem. A questão das ausências do professor, as que são justificadas, né? Então, nós temos aqui atestado médico, aí ele vai fazer aqui umas anotações para ele não se perder. Os atestados de comparecimento, abono de aniversário se tiver, eu não sei como que é no seu município, se lá tem a questão de abono de aniversário, no meu tem. Folgas negociadas com a coordenação, então, se foi de período integral ou se foi meio período, aí ele anota a data. Se foi período integral, coloca os dois, manhã e tarde. Se foi só meio período, ele coloca só o período que ele tirou, se foi a manhã ou a tarde. Abonos também, né? Se ele tiver direito, no meu município, lá onde eu trabalho, tem direito a 5 abonos ao ano. Ele pode tirar o dia inteiro ou ele pode tirar diluído em 10, metade, metade, né? Metade de manhã, metade à tarde. Aí ele sabe. Outros, por exemplo, TRE, júri, né? Convocação judicial e tal. Aí ele tem também, pode estar anotando aqui para ele saber quando é que ele está se ausentando da escola e por quê. Aqui eu deixei uma folha para relação de alunos. Essa folha eu deixei em branco porque o professor recebe a relação de alunos impressa. Então, ele pode estar colocando essa relação de alunos aqui com uma fita crepe no cantinho e conforme essa relação for se atualizando, ele vai trocando, né? Se ele colar, fica mais difícil ele tirar depois. Mas ele tem seu jeitinho, né? Ele sabe como é que ele vai fazer isso aqui. Ou se ele quiser, ele pode escrever também à mão, não tem problema. Informação sobre os alunos. Então, aqui tem um espacinho para ele colocar o nome de um aluno, alergia ou intolerância que ele tiver, marcar se ele vai embora sozinho, acompanhado com o responsável, com ônibus escolar ou pela van, que é particular, e colocar também os contatos mais atualizados desse aluno. É importante ele ter essas informações sempre à mão, isso facilita muito. Então, ficou espaço aqui suficiente para colocar todos os alunos da turma, inclusive os que entrarem ao longo do ano, né? Alunos destaque de cada mês, pode colocar aqui, tem espaço. Aniversariantes, olha só. Aí temos aqui também reforço escolar, espaço para colocar o nome do aluno, o dia e o horário de reforço, né, que ele faz, as dificuldades que ele tem, as estratégias que vão ser utilizadas e os avanços observados com essa criança. Espaço para colocar também com os alunos que estão e os que ainda chegarão. Avaliações, nós deixamos aqui a folha, as 2 páginas aqui, que tem espaço suficiente para fazer a avaliação para o ano todo. Então, coloque o seu nome do aluno, o localzinho para colocar a data, né, dia e mês, claro que o ano é 2024, e aí ele vai colocar o nível da leitura e da escrita do aluno quando foi feita essa avaliação, né? Com as siglas de silabando, palavras e fluência, e os de escrita, dentro dos 9 níveis da psicogênese. Ah, mas a psicogênese são só 5. Eu também sei, são só 5,
mas o município onde eu trabalho adotou agora 9 níveis, porque houve uma expansão dentro do nível alfabético, conforme um trabalho de Stergrossi, com o GEMPA, né, aqui do DF, e fez uma modificação que eu particularmente não concordo muito, não vejo base dentro de Emília Ferreira para fazer isso, né? Dentro dos estudos de Emília Ferreira eu não vejo base nisso, mas enfim, eles inventaram esse negócio de mais 4 níveis, né? E aí viraram 9, e esses níveis de alfabetizado 1 a 4 agora fazem parte. E, mais uma vez, houve mudanças no sistema de avaliação das crianças no município onde eu trabalho. E aí, as nossas crianças precisam ser avaliadas uma vez a cada bimestre e também uma vez logo que chegam, né? Que é a diagnose. Por isso, o espaço de 5, né? 5 avaliações, tá? E aí, o professor pode estar fazendo isso ao longo do ano e já vendo a evolução dos seus alunos. Nesse espaço todo aqui dá para ver o mapeamento do ano inteiro. Aqui ele consegue fazer a totalização, né? Então ele faz a contabilização. Quantos de cada nível, coloca a datinha aqui, a mesma data que ele colocou aqui, ele coloca aqui e faz a contagem. Quanto total de cada um, certo? E é isso. Quando você baixar o arquivo, você pode fazer modificação. Isso aqui tudo é editável, tá bom? E aqui a gente tem também um apoio para que o professor possa estar se apoiando aqui, se estruturando para fazer a análise da psicogênese dos alunos. Nós temos aqui algum suporte, dando características de cada nível e também em relação à escrita e à leitura. E ainda temos exemplos, que foram inclusive os slides que eu preparei, que nós usamos na palestra do ano passado, que foi dada para eles em uma das oficinas pedagógicas que nós realizamos com eles. Então, eles têm aqui os mesmos slides que foram usados. E esse material também foi usado lá. E instruções de como aplicar o teste com as crianças, tá? Temos aqui também uma folha para frequência, que é o mesmo caso da lista de alunos. Essa frequência, todos os meses eles recebem uma folha impressa. Então, ele pode estar colocando aqui com um pedacinho de fitinha crepe só para fazer o controle dele mensalmente e depois ele troca essa folha, sem precisar arrancar e rasgar nada no planner dele. Trabalhos e pesquisas também nós imaginamos, dentro de um modelo que a gente viu mais ou menos lá, padronizado nas salas de aula dos 4º e 5º anos, que são as turmas que mais dão trabalhos de pesquisas, que esse espaço seria suficiente para trabalhos e pesquisas do primeiro semestre. Então, ele anotaria os trabalhos aqui e daria as notas aqui para os seus alunos. E aqui ficaria para o segundo semestre. Todos os trabalhos e pesquisas que ele desse no segundo semestre. Seria esse espaço suficiente. Ocorrências, nós esperamos que isso aqui seja bem pouco utilizado, né? Espaço para pauta de reunião de pais. E aqui um espacinho para esboçar algumas ideias. Nós fizemos na forma pontilhada e também na forma quadriculada. Tá? E aí começa a parte do planejamento propriamente dito, que vem com esse mapeamento mensal, que é a visão mensal, cada um com uma frase motivacional na parte de baixo. Olha que legal. Né? Olha, só para vocês sentirem o gostinho. Ser professor é escrever a história do futuro. Bons professores ensinam, professores excelentes inspiram. Os melhores professores são aqueles que inspiram os alunos a fazerem coisas incríveis. Para o mundo, apenas uma professora, para os meus alunos, uma heroína. Professores que amam ensinar formam alunos que amam aprender. Heróis de verdade não vestem capas, eles ensinam. O professor comum aponta caminho das estrelas. O professor extraordinário ajuda a alcançá-las. O
professor se eterniza a cada ser que educa. O professor se torna todas as outras... Ser professor é tornar todas as outras profissões possíveis. Ser professor é preparar para a vida, ensinando a enxergar possibilidades onde antes elas não existiam. O futuro do nosso mundo está na minha sala de aula. Ai, que coisa linda. Gente, essa profissão é maravilhosa. Com todos os perrengues que tem, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E sério, eu tô morrendo de saudade de sala de aula. Mas voltando aqui, filmes, músicas e livros. Então, junto com o planejamento, o professor tem um espaço para ele escrever uma relação de livros, músicas, filmes que ele vai trabalhando ao longo do ano, tá? E aí, agora, chegamos ao espaço reservado para ele planejar suas aulinhas. Claro que isso aqui é um resumo, né? Isso aqui não é o planejamento específico, com códigos de habilidades da BNCC, essas coisas aí. Isso aí vai ficando provavelmente em um outro caderno, né? Mais detalhado, uma coisa mais específica. E aí isso aqui vem em várias páginas, né? E lá no final foram disponibilizados mais algumas folhas para esboçar ideias. E aí terminamos o nosso planner lindo. Eu não falei para vocês que tava lindo? Lindo e funcional, né? Ele foi feito pensando assim em cada detalhezinho para atender às necessidades dos professores da escola onde eu trabalho. Essa escola, eu já estou nela como professora há quase 19 anos. Às vezes eu até brinco que eu sou igual mula cansada. Onde eu chego eu fico, né? Encosto e fico. A casa que eu moro já tem... A casa não, o apartamento, né? Já tem 23 anos que eu moro aqui. A igreja onde eu congrego também já tem 23 anos. A escola que eu trabalho já tem 19 anos. No município onde eu estou são 22 anos, quase 23. Nessa escola são 19, quase 19. E aí eu já tive a oportunidade de ser coordenadora lá em 2011 e 2012. E agora, mais uma vez, o Senhor me direcionou a trabalhar na coordenação. Só que esse ano é uma experiência bem diferente. Ano passado, né, foi muito novo, porque de 2012, 2011 para cá mudou muita coisa, né? Foi mais de uma década depois, mudou muita coisa. Então, praticamente começar tudo do zero de novo. Foi uma experiência gostosa com eles e observar cada detalhe das necessidades deles fez querer realmente ajudá-los nesse controle, que para mim é muito importante ter acerca dos alunos. E muitas vezes a gente fica com aquele monte de caderninho aqui, anotaçõezinhas ali, se perde com tanto papel aqui e acolá. É muito importante a gente ter esse cuidado do controle. Controle, organização. E o planner ele é um instrumento que nos ajuda muito com essa questão da organização. Seja na vida pessoal, seja no trabalho, né, seja um planner ministerial de uns departamentos da igreja. Existem planner para vários... Existem planners para vários setores, né, para vários setores da sua vida, para várias áreas, para várias coisas que você queira fazer. E no caso do professor, é uma mão na roda. Isso ajuda demais, né? O caderno de planejamento é maravilhoso. Eu usei caderno de planejamento muitos anos, meus cadernos eram super organizados, mas ele acaba agregando um monte de outros caderninhos, um monte de outras fichas de controle, um monte de outras pastinhas. E o planner ajuda você a concentrar essas informações de uma forma mais sintetizada, mais organizada e mais funcional. E aqui, inclusive, vem com outras informações que são muito importantes no dia a dia do nosso trabalho, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser baixar, o link tá aqui embaixo.
E aí você pode clicar lá, fazer uso desse arquivo. Vou lembrar mais uma vez, não venda, não pode vender, é para uso pessoal, tá certo? Dá uma olhadinha lá no orientador, pega as fontes que você precisa, se você não tiver essas fontes instaladas no seu computador. E aí você pode editar, pode adaptar o que você precisar, retirar o que você não quiser, tá bom? Fica a seu critério. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.